amados irmãos, queridas irmãs aqui presentes, assim como aqueles que nos acompanham pela transmissão em nossas redes sociais. Hoje nós vamos pegar um pouquinho da vida de São Vicente de Paulo no que diz respeito ao seu vínculo com a nobreza. E a primeira coisa que a gente tem que dizer nessa nossa fala é que nós não podemos julgar o passado com as categorias do presente. Isso é um grande erro quando a gente vai citar um episódio do passado, é a gente querer que a pessoa do passado tenha o mesmo raciocínio que nós temos hoje, ou que no passado fizessem com a mesma compreensão que nós fazemos hoje. Nós ontem já tivemos a oportunidade de relatar um pouquinho do início da vida de São Vicente. Até mencionei que deste ano nós não falaríamos sobre aquele episódio, aquele período dele ali na escravidão, como escravo na barbárie, na região da Argélia, mas vamos partir do seu retorno da África. Ele passa um pequeno período ali em Roma e depois vai para Avignon, vai para a região da França. E um dos primeiros ofícios que São Vicente assume quando ele vai para a França é a capelania, ou seja, ele se torna capelão. Capelão é um padre dedicado a uma comunidade muito pequena. Assim, capelão nós temos ainda capelães na igreja. É um padre designado para um ofício de uma pequena comunidade. Lá em Niterói nós temos algumas capelinhas que não tem pároco, não tem administrador paroquial, tem capelão. É uma comunidade bem pequenininha, ou às vezes religiosos, capelão daquele convento de religiosos. Por quê? Porque é uma comunidade pequena. E São Vicente, ele assim que voltou para a França, ele foi selecionado e designado para ser capelão da rainha Margot. A rainha Margot, que era da dinastia dos Médicis. Quem conhece um pouquinho de história aí pode talvez pegar justamente em todo aquele conflito de guerras religiosas da França com a Espanha e diversas resoluções que temos aqui. E a rainha Maria de Médici, ela nesse momento tem um grupo de padres capelães que serviam à corte. É bom destacar, meus irmãos, que a gente está falando de uma cultura política bem diferente da que nós vivemos hoje em nosso país. No passado, nós tínhamos no Brasil o regime da monarquia, que tem o rei ou o imperador acima da nação, e depois vem os outros membros da nobreza. E hoje nós temos uma outra maneira de representação política, que é o presidencialismo. Nós temos uma república presidencialista que elege um governante a cada 4 anos e tem ali, digamos, um grupo de servidores do poder ali executivo que é eleito, mas que é escolhido pelo próprio presidente, mas que fica rodando, assim, muda com muita simplicidade e facilidade, que são os ministros. Na monarquia não é muito bem assim. Na monarquia nós temos uma certa estabilidade maior de cargos, de ficar ali por mais tempo, de ficar aqueles representantes ficarem ali por um serviço que dura até mesmo, às vezes, a vida inteira. Bom, o que isso toca a vida de São Vicente? O que isso nos interessa? O que isso tem a ver com a nossa reflexão para o dia de hoje? Bom, meus irmãos, o que interessa aqui é a gente saber o que fazia São Vicente na corte. Qual é a razão de ter um sacerdote, ou até melhor, um grupo de sacerdotes servidores da monarquia, servidor ali no caso do palácio da rainha? O motivo é que
Bom, estamos falando aqui de uma monarquia católica, primeiramente, ainda mais no período que havia muitos conflitos entre monarquias católicas e protestantes, e as decisões de Estado diziam respeito também a decisões de religião, tinham a ver com religião. E um sacerdote ali era como que um guia espiritual que ajudaria em decisões importantes no que diz respeito ao poder público. Inclusive, nesse período, a França, ela de uma maneira, vamos dizer assim, ela acobertava a escravidão que havia na Argélia, e foi por influência de São Vicente de Paulo, vítima da escravidão, que o rei Luís XIV certa vez faz uma expedição até a Argélia para resgatar um grupo de pessoas que eram escravas na Argélia, porque as notícias que chegavam na França naquela época eram de que as pessoas eram muito bem tratadas, aqueles que eram aprisionados na Argélia, os franceses aprisionados, e havia um cônsul preso na Argélia. É curioso que São Vicente de Paulo, ao longo da sua vida, pouco fala do tempo que ele passou de escravidão. O que se justifica nos seus biógrafos é que ele teria uma vergonha, porque no tempo que ele foi escravo, em um país muçulmano, como era ali a Argélia, ele teve medo de se declarar sacerdote católico, medo de morrer, medo até mesmo, quem sabe, de ser mártir. E ele se lamentava por não ter se pronunciado ali, né, e ter talvez morrido pela fé se fosse necessário. São Vicente, então, guardava certo remorso, pelo que dizem os biógrafos, desse período da sua vida em que ele passou ali encarcerado. Bom, como eu disse, a estadia de São Vicente ali na nobreza tinha uma missão própria. O segundo motivo que os nobres possuíam, ao menos a rainha Maria de Médici tinha ali os sacerdotes na sua corte, é que os sacerdotes eram encarregados de exercerem a caridade da rainha. Ou seja, a rainha alimentava ali uma caridade com os que eram assistidos pelo palácio. Até mesmo tradicionalmente, em todas as monarquias, e até hoje isso se conserva nos regimes de presidencialismo dos países, de modo geral, a primeira-dama ou a rainha, ela sempre teve essa tônica, essa responsabilidade pela parte da caridade, de exercer o cuidado assistencial aos mais pobres. E quem que fazia esse trabalho nesse período aqui? Estamos por volta do ano 1608, iníciozinho do século 17, no reino francês. Eram os sacerdotes, dentre eles São Vicente de Paulo. Nesse período aqui, meus irmãos, nós não temos ainda grandes destaques de santidade de São Vicente de Paulo. E assim, é bom a gente ver isso. Os santos, eles não nascem santos. Alguns santos nós temos o privilégio de ver que desde mais tenra idade, desde ali de novinhos, já alimentam às vezes virtudes que os levam para o céu. Mas, na verdade, são poucos. A maioria dos santos passam por um período de conversão. E São Vicente também passou por um período de conversão justamente nesse ambiente de nobreza. São Vicente, como eu falei ontem, ele foi educado, digamos assim, preparado para ser bispo. E aguardava essa ascensão, digamos assim, hierárquica, né? Um plano de carreira, uma coisa um pouco carreirista. Havia isso sim em São Vicente. Havia. E é bom que a gente reconheça. Qual o problema de reconhecer em um santo uma falha no meio da sua vida? São Vicente, como eu acabei de falar, teve vergonha de se declarar sacerdote na África, uma África muçulmana, e se envergonhou por esse erro, por esse pecado, ao longo da sua vida.
Entretanto, tem um episódio na vida de São Vicente que serviu para ele de grande humilhação, que muito o santificou. Bom, como São Vicente aqui, ele estava no meio dessa corte, desse governo. Embora ontem eu tenha dito que ele era um grande empreendedor, um grande gestor, um grande articulador de trabalhos de caridade, há relatos na vida de São Vicente de pelo menos 2 empréstimos, digamos assim, que ele talvez não tenha devolvido, não tenha prestado conta de por ter recebido e não ter conseguido honrar o seu pagamento. Embora o segundo, pelo menos o que se sabe, houve alguma espécie de perdão da dívida e ele não precisou pagar. Eu não estou falando isso. Estou falando que ele falha humana. Os santos não são perfeitíssimos, mas diante das suas falhas querem se corrigir, querem se emendar. Na maioria das vezes esses erros são no início da vida deles ou no início do processo deles de conversão, e depois de uma conversão geralmente se mostra em um grande caminho em constância de virtudes, mas diante do seu erro reconhecem seu erro e querem se corrigir. Bom, durante um bom tempo da vida de São Vicente, nós encontramos ele saindo de vida de uma família nobre para outra e se dedicar ali ao trabalho. Dentro dali da monarquia da Rainha Maria de Médici, nós encontramos São Vicente nesse cuidado assistencial. Inclusive, é nesse primeiro período que nós encontramos São Vicente dando assistência àquele hospital de caridade que eu comentei ontem, que foi o início da vida caritativa de São Vicente, justamente cuidando dos enfermos. Ele cuidava dos enfermos, dos padres da congregação de São João de Deus, mas quem é que alimentava, ou melhor, quem é que sustentava aquele hospital? A rainha da França. Era a rainha Margot que alimentava e sustentava esse hospital. E aqui nós vamos vendo que há sim em São Vicente uma proximidade ainda, nesse primeiro momento aqui, muito, na verdade, durante toda a vida dele, uma proximidade muito grande com a nobreza, uma influência, como nós vimos aqui, a influência que houve de São Vicente em Luís XIV para libertar alguns escravos da África. Nós encontramos aqui essa proximidade dele, mas depois nós vamos ver que a sua obra se expande e sua obra cresce ao longo de sua vida. Da rainha da França, naquela estadia ali, São Vicente vai para uma região da França, perdão, da Itália, e nós encontramos aqui 2 estadias de São Vicente na Itália, numa família de nobres, uma família de alto nível, chamada dos Gondi. E há uma variação de que o momento que ele fica na Itália por um tempo, depois vai para a França, depois volta para a Itália, até o momento que ele volta para a França vai realmente estabelecer os seus trabalhos missionários, os seus trabalhos caritativos. E qual é o empenho de São Vicente aqui nessa família chamada dos sobrenome Conde, que ele exerce? E aqui, mais uma vez eu repito, mais uma vez eu digo, é importante que nós não julguemos o passado com as categorias do presente. São Vicente, ele vai para essa família para educar as crianças, para ser um tutor, professor, dar aulas, ensinar. Essa é a finalidade da ida de São Vicente. E hoje, eu creio que vocês, assim como eu, já ouviram críticas de que no passado a igreja só educava a monarquia. No passado, só aqueles poderosos que detinham conhecimento. Pois, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que quem busca inicialmente o conhecimento, o estudo, o aprendizado, é a igreja. Era o
clero. O clero era dedicado ao estudo, era dedicado ao conhecimento, era dedicado à ciência. Depois foi justamente o clero que se empenha em querer ensinar, em querer transmitir conhecimento, em tirar da universidade a capacitação do estudo. E em um contexto em que ninguém estuda, quando alguns têm a possibilidade de estudar, quando alguns têm a possibilidade de terem acesso ao conhecimento, é claro que isso se destaca, é claro que isso ganha evidência. E para o estudo aqui, há necessidade de deixar o trabalho. E onde é que há o ambiente propício, né, de não trabalhar e dedicar-se ao estudo? É justamente no ambiente de nobreza, no ambiente aqui de uma certa estabilidade. Aqui é uma leitura muito realista que é necessário fazer. Mas São Vicente aqui não tem nada, digamos, ainda de muito extraordinário na sua vida no que diz respeito à sua santidade. Ele se empenha em educar as crianças. É cômico, é engraçado saber por que São Vicente saiu da casa dessa família, onde que vai para a França e depois retorna. Conta a biografia que São Vicente ele saiu de lá porque as crianças eram muito difíceis. Ele perdeu a paciência, digamos assim. Lembra que eu falei ontem que São Vicente até era irascível, ou se irritava com facilidade? Irascível e melancólico ao mesmo tempo. E São Vicente, então, ele, digamos, usar uma expressão aqui muito coloquial, peço perdão e desculpa, né? Ele se apurrinha com as crianças, né, e vai embora para a França, não quer mais saber de educar aquelas crianças levadas, né, e depois fica lá e volta. Na França, São Vicente ele teve oportunidade, ainda até mesmo naquela primeira estadia, quando estava justamente na Itália com os condes. São Vicente ele começa a ter oportunidade, e aqui se destaca um grande sacerdote. Quando eu falo não tem fato extraordinário de santidade, por favor, não entendam que São Vicente era um perverso, né? Estou falando aqui de erros da vida de São Vicente, mas eu falei que ontem que ele era piedoso, era inteligente, era muito organizado, né, no seu trabalho pastoral, mas teve falhas, teve erros, teve também dificuldades, teve aqui algumas limitações. E São Vicente, na família dos Gondes aqui, ele começa a ter contato, né, estamos aqui um pouco tempo à frente, 1613, ele começa a ter contato com algumas iniciativas que havia ali naquele contexto de revolução e de reação à reforma protestante, de grande assim, valor espiritual. E um deles é a fundação dos oratórios. Havia um homem chamado Beroli que, inspirado por Deus, trouxe para o meio da vida dos leigos a experiência dos mosteiros. Olha que interessante. A França estava passando pelo choque entre catolicismo e protestantismo. A Itália também estava chegando ali, vindo da Alemanha, estava chegando na França, chegando na Itália, e nós encontramos então um grande movimento que se levanta para tentar frear um pouco isso. E foram várias iniciativas. E uma das iniciativas, que até é um pouco do movimento chamado Devoção Moderna, né, uma das iniciativas que existiu nesse período foi a criação de oratórios. O que eram os oratórios? Lugares, ambientes, uma sala, podemos pensar assim, em que os católicos se reuniam para estudar, rezar e viver uma vida na graça de Deus. E assim, eles exerciam ali, inspirados principalmente nos padres do deserto. Teve uma vez numa homilia que eu falei aqui sobre os padres do deserto, nos monges, nos mosteiros, trazer para a vida da cotidiana a experiência dos mosteiros. E aqui houve aquele episódio que foi
talvez aqui a grande reparação de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, nesse período, ele era financiado e morava na casa de um juiz que dava hospitalidade, abrigo, casa para ele e pagava os seus estudos. E São Vicente ficou muito doente e entrou então um homem que foi levar uma ajuda a São Vicente, e naquele episódio sumiu uma grande quantia de valor do juiz que acolhia São Vicente. E aquele juiz acusou então São Vicente de roubo. Bom, vou repetir: São Vicente ficou doente e veio uma outra pessoa para ajudar São Vicente naquele dia que ele estava muito doente e ele não tinha visto nada de roubo. São Vicente ficou quieto e não quis se defender daquele roubo. Silenciou-se, não quis se defender. E conta a história que aquele juiz então acusou São Vicente de roubo e o expulsou de sua casa. Quem foi que acolheu São Vicente? E aqui que nós encontramos a grande providência na vida de São Vicente. É importante nós vermos como que um leigo foi tão importante para a conversão de vida de São Vicente de Paulo. Péroli, que era esse fundador dos oratórios, acolhe São Vicente em um oratório e ele passa a ajudá-lo, a mantê-lo ali. E São Vicente, que já atendia a direção espiritual desse Péroli, olha como que é uma correspondência aqui entre os dois, um ajudando o outro. Ali, naquela experiência, São Vicente, ele começou então a tentar conjugar a vida dele na assistência que ele dava à nobreza, ou seja, vivendo ali no meio daquele luxo, daquela vida ali palaciana, aquela vida cheio de decoros, cheio de bem-estar, educando aquelas pessoas, porém buscando ter uma vida intensa junto com Deus. Foi a experiência do oratório que fez com que São Vicente se sensibilizasse mais para ter uma vida mais dedicada a Deus, capaz de renunciar aos luxos, aos prazeres da vida comum, né, dos prazeres lícitos, renunciar digamos assim, a isso, né, a pompa, para poder fazer assim fazer sua vida revolucionária com Deus. Bom, meus irmãos, assim a gente vai vendo agora em São Vicente que foi justamente assim, foi a assistência para a família nobre, as famílias nobres, que deu possibilidade a São Vicente a exercer a caridade, e também nesse exercício da caridade que permitiu que ele tivesse contato com pessoas que estavam tão ligadas a essa renovação espiritual da igreja, que ele também entra, digamos assim, nesse movimento. Já tive a oportunidade de citar, e vou falar mais vezes sobre ele, da relação que São Vicente teve com São Francisco de Sales, e é justamente aqui, dentro do contexto da nobreza, que ele conhece a Santa Luísa de Marilac, que nós vamos falar outro dia sobre ela. É a Santa Luísa de Marilac, essa jovem que tanto trabalho, digamos assim, deu a São Vicente e que tanto edificou também o sacerdócio de São Vicente. Para que nós possamos ilustrar, ontem eu tive a oportunidade de mostrar o livro da biografia de São Vicente. Hoje eu trago uma outra obra para mostrar da minha comunidade, que esse aqui é o volume 2 de uma obra de 11 volumes, 11 ou 12 volumes, chamada As Obras Completas de São Vicente de Paulo, com todas as cartas que se guardaram, que ele escreveu e que ele recebeu também ao longo da sua vida. Eu quero destacar aqui três cartas, uma que São Vicente escreveu
e duas que ele recebeu, justamente sobre essa sua relação com a nobreza. E é interessante nós vermos como que esse sacerdote ele foi importante para conseguir exercer justamente ali a caridade e o bem para os nobres, educando-os também. Eu não falei, mas a Maria de Médici, a rainha, a Margot, ela assistia 3 missas por dia, diariamente. Era um grupo de capelães, talvez um pouco exagerado aqui, na verdade, mas não era um puro capricho de ter um padre, mas era uma dedicação, ao menos dela, que nós encontramos aqui de uma vida católica. Até existe um episódio na vida da Margot, da rainha Margot, em relação de uma tentação, entre aspas, ao protestantismo. E como que era importante aqui os sacerdotes na sua vida ali para alimentar a sua fé. Trago aqui uma carta de São Vicente de Paulo à duquesa de Aiguillon. São Vicente de Paulo que escreve a duquesa. Madame, os senhores de Liancourt, de Laville-aux-Clercs, de Fontenay e de algumas outras pessoas de condição se reuniram ontem aqui para começar a trabalhar em favor das pessoas de condição de Lorena que estão nesta cidade. Não podeis imaginar, madame, as bênçãos que vos desejaram por causa do grande bem que fazeis aos religiosos e religiosas e ao pobre povo de Lorena. São Vicente aqui agradecendo a boa vontade, a benevolência da duquesa pelos religiosos e também pelo povo pobre. Essa carta aqui de 1640, quando já havia sido fundado boa parte das missões de São Vicente. Disseram que não tivesses feito, disseste que não tivesses feito senão esse bem, já devias esperar grande recompensa do reino eterno. Ou seja, só pelo que ela já tinha feito antes, já merecia o céu. Tratamos de como fazer chegar vossas 15.000 libras até aquela província, e o senhor de Fontenay, que foi governador de Nancy, disse ser preciso mandar vir 2 tropas de cavalo para reforçar o comboio que irá, e que o senhor de Allier fará isso de muita boa vontade, se escreverem, e sem custo ou com muito pouco. Enfim, e aqui ele só vai relatar agora como que esse dinheiro foi levado até onde precisava. Peço-vos humildemente perdão, madame, de tanta importunação que vos causo. A inigualável bondade que Nosso Senhor vos deu para conosco me leva a essa confiança e me faz ser, em seu amor e no de sua Santa Mãe, vosso muito humilde e muito obediente servo, Vicente de Paulo. Terei a honra de vos visitar quando for o tempo para que vossa caridade tenha a bondade de ir ver esses senhores, dos quais vos mandarei a lista. E mais à frente, São Vicente também recebe uma comunicação pedindo justamente a educação para aqueles que lhe eram dedicados ao cuidado. Carta da Marquesa de Menelai a São Vicente. Senhor Padre, há algum tempo escrevi à senhora Pouleylon para saber da senhora Laglaise se ela poderia fazer a caridade de arranjar uma boa professora para as moças deste lugar. Mais uma vez entra a questão da educação que nós falávamos.
mas seria desejável que também pudesse ensinar-lhes algum outro ofício, porque os habitantes deste lugar afora esta condição, dificilmente as tiraria da casa do mestre-escola, onde pagam quase nada e estudam junto com os rapazes. E é uma coisa muito perigosa, como sabeis. Temos aqui um pároco, como sabeis. Temos aqui um pároco muito bom, que gostaria de ver esta benfeitoria estabelecida aqui, enquanto estamos neste lugar. A senhora Legrais comunicou à senhora Poulenon que poderia enviar duas, das quais uma para cuidar dos doentes da caridade, fazer as sangrias e preparar os remédios, e que poderiam ser mudadas como nos outros lugares. Aceitaremos todas as condições que vós e ela julgardes oportunas, mas gostaria de saber, quanto antes, o que desejariam ganhar para ver se a minha filha gostaria de contribuir para isso. Há igualmente um hospital geral que possui recursos e ao qual poderiam mandar que contribua com alguma coisa. Fazei-me a caridade, senhor padre, quanto antes de enviar a resposta para minha casa, com este objetivo, e de comprar para mim 6 livretos da Fundação da Caridade. Eu vos devo muitos outros. É para enviá-los para o nosso pároco, de onde chegamos, e alguns outros da região, que tentam estabelecer essa devoção nas vilas onde fora interrompida pela guerra. Todo mundo se lembra muito bem, e com razão, de todas as caridades que vossos padres fizeram com tanta utilidade. E a segunda carta que ela manda para ele: Senhor Padre, acabo de receber vossa carta, peço-vos perdão se sou tão importuna, mas a necessidade de nossa caridade é urgente, pois a nossa servente é tão caridosa que, embora seja paga até o dia 6 do próximo mês, quer deixar-nos no último dia deste, e eu não queria segurá-la uma hora sequer, se ela não quiser. Desde a Páscoa tivemos, graças a Deus, poucos pobres, no máximo 12. Creio que hoje são 9, e durante tempos muito menos. Pagamos 100 libras de salário. Os remédios e a lavagem de roupa se fazem aqui. É uma boa jovem que mantenho para fazer as caridades que não posso fazer, mas as tendo no coração como deveria. Na realidade, não as faço, pois minhas forças estão definhando. Se esta jovem que teremos, por vosso intermédio, é boa moça, procuraremos hospedá-la sem custo algum e ficarei aliviada da falta da que tenho. Se não souber fazer sangria, não tem importância, poderá aprendê-lo. A que tínhamos, aprendeu em pouco tempo. Ademais, nós temos um cirurgião. Se vos aprouver, que esse homem leve uma palavra a Vossa Senhora, a Senhora de Lagraz, e lhe envie a presente carta, ela poderia nos dar a resposta. Termino como comecei, pedindo-vos perdão e suplicando que tenha parte em vossas santas orações, sendo o Senhor Padre, vossa muito humilde e obediente filha e serva. Aqui é justamente a Margarida de Gonde, pertencente à família Gonde, onde São Vicente se dedicou e empenhou. Eu sei que hoje foi um pouco mais cansativo a fala, mas o que eu queria mostrar aqui, meus irmãos, é que São Vicente ele teve esse contato e muito constante, próximo com a nobreza. E foi no contato da nobreza, meio para santificar a essa, e da nobreza, São Vicente foi uma ponte de caridade para muitos. As cartas que nós ouvimos hoje aqui são cartas que nós vemos a confiança que São Vicente recebia da nobreza, de pessoas atribuírem a ele o dever de levar uma soma grande de dinheiros a uma comunidade que precisava, e também de recorrerem a ele quando queriam exercer a caridade para com aqueles que padeciam.
que seja oportuno para todos nós crescermos no conhecimento de São Vicente de Paulo. E que nós possamos, meus irmãos, compreender que em todos os ambientes que existem, há a possibilidade de fazermos grandes obras. É verdade que muitas obras dependem da capacidade financeira. Isso não tem dúvida que a gente às vezes precisa disso. Mas a falta do dinheiro, pelo contrário, não é empecilho para nós exercermos a caridade. Porque a caridade, ela é uma disposição de nós darmos daquilo que nós temos e abrirmos mão por aquele que está perto de nós, precisando da nossa ajuda, seja material, seja espiritual, seja de atenção humana e psicológica. A caridade, ela exige de todos nós uma grande abertura do nosso coração. Que sirva para todos nós esse crescimento, que nós possamos implorar de Deus também por aqueles que nos governam, que é a intenção da nossa novena de hoje, para que Deus possa inspirar neles bons propósitos, para que aquilo que eles fazem, que é sem caridade, que é no exercício da saúde, da educação, do bem-estar, da subsistência e daqueles que são mais desfavorecidos, que sejam feitos, empenhados e movidos pelo amor de Deus. Toda caridade, quando é bem feita, tem em si o amor de Deus. E se não vem do amor de Deus, a caridade se torna interesseira. Alguém que faz caridade sem o amor de Deus, faz caridade por interesse secundário, por interesse pessoal. Alguém que faz a caridade movido pelo amor de Deus, não espera nada além disso, fazer o bem a quem precisa. Que São Vicente possa interceder por nós e nos ajudar nessa nobre tarefa.